Olá pessoal, eu sou o Paulo Ramos e eu quero fazer uma pergunta bem objetiva para vocês. De onde vêm as suas ideias? Já pararam para pensar nisso? Qual é a origem, o germe do seu pensamento, dos seus critérios? O que define a sua linha mestra? Qual é a base disso? De onde veio? Quem passou para você? Eu só fui me ater a isso, a essa questão e tentar respondê-la, porque é uma série, são 40 anos de vida, de acúmulo de ideias, que eu não sabia a origem, precisava especular. E por que eu precisava especular a respeito? Porque várias e várias vezes eu entrei em contradição. Minhas ideias, elas colidiram como se fossem duas pessoas totalmente diferentes pensando a respeito. E por que isso? Porque a ideia inicial, a base, foi colocada para mim de uma forma equivocada, criminosa, ou simplesmente foi um acidente. É claro que para você ter um conhecimento abrangente sobre várias e várias questões, você precisa, primeiro, questionar. Segundo, responder. Terceiro, comparar. Quarto, interpretar. E quinto, teorizar. São 5 coisas diferentes. Não está bem numa ordem científica, alguma coisa assim. Mas eu percebi que o meu pensamento funcionava assim. Então eu tinha que questionar a fonte, daí buscar uma resposta, pensar a respeito dessa resposta, se era coerente, e tentar encaixá-la num todo, para formar uma teoria, com bases. E por que isso me ocorreu depois de tanto tempo, depois de aprender música, aprender sobre gravação, aprender sobre a minha profissão, as várias profissões que eu tive, tentar me expressar bem, escrever bem, entre outras tantas atividades que nós vamos acumulando ao longo da vida determinado conhecimento sobre. Eu senti que eu era muito deficiente em termos de história do Brasil, do país que eu vivo. Então, qualquer pessoa que lia qualquer livro a respeito conseguia me deixar sem argumentação, sem base. Mas eu, como a maioria das pessoas da minha geração, eu tive uma boa educação. E aí que mora o problema. Como eu falei no vídeo passado, eu vou deixar ele aqui, ou no final do vídeo para vocês darem uma conferida, onde eu falo sobre a independência do Brasil, eu começo falando que eu achava que era um português com caganeira, foi lá e disse independência ou morte, era isso, mato bobo, sem nenhum significado. E quem passou isso para mim foi um professor. Mas não foi para mim particularmente, para várias e várias pessoas. Vários professores fizeram isso. Tanto é que na escola dos meus filhos, agora, mal passou a semana da independência, não teve sequer uma atividade sobre a independência do Brasil. Eles só sabem que isso aconteceu porque eu falei, eu mostrei vídeos, mostrei os livros que eu consultei. Então eles sabem. Se não fosse isso, ninguém iria falar a respeito. E quando eu estudei a independência do Brasil, eu vi que ela era muito mais que um português com caganeira gritando bravatas. Foi todo um processo que eu falo no vídeo que eu citei,
muito diferente daquilo que os professores me falaram. Ou um determinado professor me falou. E muitos outros falam. Então eu comecei a questionar, será que tudo isso que eu aprendi até hoje está equivocado, errado? E para minha surpresa, muitas coisas eram óbvias, estavam erradas. Não relativamente erradas, erradas. Mentiras foram contadas a respeito. E isso me deixou muito preocupado com o futuro dos meus filhos, mas também com as coisas que eu defendi, as ideias que eu desenvolvi e até as pessoas com quem eu me relacionava. Quando eu era adolescente ou mais jovem, nas fases iniciais da minha vida adulta, o quanto eu absorvi de pessoas que estavam apenas transmitindo ideias equivocadas, mentiras inventadas na hora, papo de bêbado, que ficam lá no nosso subconsciente, e quando necessário a gente busca nelas as nossas referências, e isso é criminoso. Então, a única forma de tentar sanar isso é questionando de onde vêm as ideias. Quando alguém te pergunta alguma coisa, você responde, depois pergunta por quê? É verdade isso? Nós estamos o tempo todo cercados por pessoas tentando nos convencer de comprar algum produto, de acreditar em determinada história, em, sei lá, defender alguma tese. O tempo todo é na TV, na internet, são nossos amigos, nossa família, eles tentam, às vezes de forma atabalhoada, nos vender uma ideia, e muitas vezes, ou na quase totalidade das vezes, não, essas ideias não passam de mentiras, de invenções patéticas. O pior, muitas dessas ideias, as mais batidas, as mais tidas como consenso, são mentiras estrategicamente elaboradas para um fim sórdido. Então, volto lá ao início do vídeo e questiono para vocês. Questiono vocês. Vocês sabem de onde veio as suas ideias? Quem pôs elas lá? Eu vou deixar aqui na descrição o link para o meu blog e para o meu site, onde eu tenho um texto que eu aprofundo nesse tema e dou mais ou menos uma estrutura básica para você ler e chegar às suas conclusões. Porque, fora, eu cito lá, os professores, sim, os professores, boa parte não está nem um pouquinho interessada em ensinar as crianças. Apenas fazer propaganda. Os políticos fazem isso o tempo todo, em debates, em propagandas, tanto é que eu cito no texto que vencer debates é quase que uma característica própria dos canalhas. Se preparam para vencer debates, não em busca da verdade. Temos os jornalistas, que normalmente eles atendem interesses específicos. Eles são responsáveis por instruir as pessoas, passar a notícia, mas eles dão a notícia da forma que eles querem e muitas vezes ocultam a verdade ou simplesmente mentem por algum objetivo. Então, a minha dica aqui, se você é uma pessoa razoável, responsável, tem filhos ou costuma ler, tem algum comprometimento com a verdade, questione de onde vêm suas ideias. Busque a origem, olhe para ela, faça perguntas
e depois tente confrontar essas ideias com outras para ver se elas seguem um conjunto. Porque o principal objetivo de um filósofo, de um profissional, é tentar montar uma base, um conjunto de ideias, para que tudo siga na mesma direção. Porque se uma coisa puxa para um lado, outra para o outro, quando vê, a incoerência é absoluta. É caótico, vira um caos. E o caos é muito prejudicial. Nada sai do caos. Você pode salvar algumas coisas do meio do caos, mas o caos em si, ele sustenta a sua própria existência, o caos. Então, para não ser pego defendendo uma ideia e correr o risco de ser achincalhado, destruído por uma pessoa que sabe um pouquinho mais de você, mais que você, questione de onde vêm suas ideias. É uma tarefa de uma vida. Tem muita desconstrução a ser feita, porque tem muita coisa que vem mais modernamente da neurolinguística, da psicologia, da psiquiatria. São caminhos, adequações que as pessoas dessas áreas fazem para controlar a mente das pessoas. Muitas vezes isso é benéfico para tirar elas de um estado de doença, mas muitos e muitos profissionais usam desses artifícios para pegar uma massa que tem uma determinada dor, uma determinada carência, e usar dessa carência, dessas dores, para oferecer uma cura milagrosa com o único intuito de controlar essas pessoas. Então, se você acha que eu estou falando é bobagem, pegue algumas ideias básicas suas e questione de onde veio. Se foi de um livro, se foi de alguém que falou, se foi de uma escola, ou você magicamente deduziu aquilo, questione. Vê se encaixa no todo. Tente produzir esse todo, para não ser um pateta, um palhaço. Porque não é raro encontrar gente falando com propriedade de determinados assuntos e simplesmente fazendo uma propaganda boboca, idiota, incoerente, irracional e achando aquilo maravilhoso. Então, como eu falei, os links estão aqui na descrição. Clica lá. Se gostou desse vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Deixe seu comentário. E eu vou fazer mais alguns vídeos sobre esse assunto, mas separando a minha opinião sobre professores, jornalistas e alguns profissionais, assim, tentando mostrar algumas mentiras que eu acabei percebendo. Algumas viraram até clássicas e ficam o tempo todo as pessoas repetindo, e faz anos que foram refutadas, e aquelas ideias seguem se renovando, porque as pessoas não se questionam de onde veio. Então, esse pode ser considerado um vídeo introdutório a esse respeito. De onde vêm suas ideias? Você sabe? Se quiser, responda aqui embaixo nos comentários. Um grande abraço.